Olá, caros amigos que nos acompanham no 4º Congresso Espírita do Espiritismo.net. Nós hoje vamos conversar com expositores dessa edição de 2023. E temos aqui o nosso querido André Siqueira. E nós vamos ouvir do André qual a importância da doutrina espírita na atualidade. A doutrina espírita, ela aparece como o resultado de uma sequência de investigações que as pessoas faziam a respeito da natureza e dos fenômenos que existiam nela. Então, se a gente volta ao século XVI, final do século XVI, início do século XVII, tem início um movimento em que o homem quer entender a natureza, ele quer entender os fenômenos que acontecem. E, em meados do século XIX, os pesquisadores se debruçam sobre os fenômenos das manifestações mediúnicas, quando os espíritos se manifestavam e finalmente alguém resolve investigar, porque a manifestação dos espíritos não é uma novidade do espiritismo. Nós temos histórias, mas sempre fizeram parte das lendas, das crendices, e até que no século XIX se resolveu investigar a respeito disso. É dessa investigação que resulta então uma coleção dos chamados ensinamentos dos espíritos, e que Allan Kardec, ele organiza, nós dizemos, codifica a coleção desses pensamentos de uma maneira ordenada, coordenada, coerente, e que dá a ele o corpo de uma doutrina dos espíritos. E aqui é importante a gente salientar, a doutrina entendida como essa coleção organizada de ideias dos espíritos. Mas isso foi no século XIX. Nós já passamos o século XX, estamos no século XXI, e por que isso continua sendo importante? Fundamentalmente, a doutrina espírita, ela propõe uma revisão da nossa condição quando diz que nós não somos pessoas que temos uma alma. Ela nos ensina que nós somos um espírito que temos um corpo. E isso inverte a nossa maneira de pensar as coisas. Se nós somos espíritos, então a condição humana é uma condição transitória, é uma condição de aprendizado, é uma condição de escola. E nós somos habitantes que voltamos múltiplas vezes a essa escola chamada Terra. Essa perspectiva que o Espiritismo traz mexe com quem nós somos, com como nós agimos, com como nós percebemos todas as coisas. E por causa disso, ela vai tocar necessariamente todas as áreas do conhecimento humano. Vai dizer que o espírito, deixando de ser aquele conteúdo abstrato, ele faz parte da natureza e participa mesmo dos fenômenos materiais. Tem respostas para graves problemas éticos, para graves problemas de convivência, mas também nos ajuda a entender sobre o momento em que nós vivemos e as dificuldades que nós estamos vivendo. É por isso que o Espiritismo continua sendo algo a ser estudado, entendido e vivenciado. Então, uma das questões do nosso tempo são as fake news. E como nós, os espíritas, devemos encarar essas questões? Primeiro, a gente tem que ter discernimento. Discernimento significa termos a capacidade de fazer distinções entre o que é verdadeiro e o que não é, o que é correto e o que não é. E nem sempre é fácil nós fazermos isso, porque nós estamos vivendo momentos em que a nossa capacidade de perceber coisas, ela está sendo alterada graças à manipulação de percepções. Então, por exemplo, durante muito tempo era crível que a gente confiasse numa fotografia.
Porque a técnica de fotografia era um registro de coisas que aconteciam. Acontece que agora nós temos tecnologias que manipulam fotografias e que podem registrar coisas que nunca existiram. Então eu não posso mais confiar no que eu vejo em fotografias. Eu não posso mais confiar naquilo que está escrito. Eu não posso mais confiar naquilo que eu estou ouvindo. E isso levou a humanidade a um desafio de credibilidade. Nós precisamos encontrar como é que nós vamos dar credibilidade às coisas. E aí, os espíritas em particular precisam se recordar quando Allan Kardec falava a respeito da universalidade do pensamento dos espíritos, isto é, da convergência de informações, da contemporaneidade dos assuntos e da forma como os espíritos os tratavam como sendo um critério que deveria ser observado. E que nos tempos modernos é necessário checar as fontes, é necessário ver a razoabilidade do que foi estabelecido, verificar se não há alternativas que estão em torno daquele assunto. Existe um movimento no mundo que tem se preocupado bastante por dar credibilidade às informações. E é muito interessante porque quando nós estudamos no campo do jornalismo a ideia de notícia, o que caracteriza uma notícia é o fato dela ser verdadeira. Quando a gente usa a expressão fake news, uma notícia falsa, uma notícia mentirosa, nós estamos, na verdade, com uma aplicação muito recente de um conceito. Se é falso, não é notícia. É instrumento de manipulação. É um elemento que pretende trazer para a gente visões que não correspondem ao que está acontecendo. Por isso, nós deveremos checar fontes, nós deveremos ver a coerência, pesquisar um pouco mais a respeito do assunto e não nos tornarmos propagadores de conceitos que não correspondem à realidade. E quando a gente recebe essa falsa notícia e a gente pesquisa e chega a essa conclusão e avisa para quem mandou que aquilo dali é fake news, e ele diz assim, não, mas é bom para todo mundo saber assim mesmo. Como é que fica? Nós precisamos ter uma tolerância. Nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvirem aquilo que as desagrada. E, obviamente, quando alguém recebe alguma coisa e acha que é verdadeiro e repassa, não é agradável descobrir que não é de fato verdade. E um pouco as pessoas estão se sentindo um tanto magoadas, porque parece que quando a gente diz, olha, a notícia que você mandou não é verdadeira, parece que a gente está agredindo a pessoa, dizendo, você é uma pessoa que mente, e não é nada disso. Nós precisamos ter atenção para receber bem essas notícias. Então, uma boa prática seria de quem recebe, olha, agradeço por me informar, eu vou informar as outras pessoas, inclusive a quem me mandou isso, de que essa não é uma informação verdadeira. Mas nós não podemos ficar alheios aos fatos de que muitas pessoas geram notícias falsas porque têm interesse naquele conteúdo de notícia. Tem a intenção de manipular a ideia, de manipular o sentimento e por isso geram esse tipo de notícia. É comum em quem trabalha com os instrumentos midiáticos, com os instrumentos da comunicação, você saber, por exemplo, que uma determinada fotografia, ela quando tem um enquadramento, ela parece mais impactante. E, de fato, nem sempre o que está refletido no enquadramento corresponde ao que aconteceu, porque quem tirou a foto, ao registrar, fez uma interpretação do fato e é isso que passa adiante. Nem sempre quem descreveu um fato escrevendo tem necessariamente o destaque das coisas que aconteceram, mas tem o seu olhar envolvido com isso.
Nesses dias em que é possível gerar esses enquadramentos, gerar essas informações, manipular essas informações para dar a ela áreas de verdade, nós precisamos estar muito atentos. Mais do que nunca, é preciso exercitar o discernimento. Conhecer, criticar, investigar, para que nós não nos tornemos divulgadores de inverdades. Nós agradecemos o nosso querido André Siqueira, que tão carinhosamente atendeu o nosso convite, e suas palavras finais para todos aqueles que nos assistem no momento. O momento em que nós estamos vivendo é de grandes desafios para o indivíduo, mas também para a humanidade. E ao contrário do que muitas vezes tem sido propagado, de que nós vivemos dias tenebrosos, de que nós vivemos dias muito dolorosos, é verdade que nós temos dificuldades e é verdade que nós temos dores, mas ao contrário desses quadros, nós temos muitas conquistas, nós temos muitas possibilidades, nós temos visto esforços de cooperação em todo o mundo, temos visto cada dia que passa a humanidade encontrar um caminho para a construção de valores, para a construção de alternativas. Então é importante que nós que estamos vivendo esses dias, que eu vou chamar de dias jubilosos, de dias de desafios, de dias de oportunidades, que nós saibamos encontrar o nosso lugar, que nós saibamos acrescentar o nosso tijolo na construção da civilização, que nós aprendamos, se o dia está difícil, como nós podemos mudá-lo? Se o dia está com muita tristeza, como nós poderemos contribuir com algo de alegria? Se temos um ambiente hostil, como nós poderemos cultivar a paz? E quando nós fazemos isso, lembremos-nos, quem primeiro fica perfumado é o vidro que carrega o perfume. Então sejamos nós os portadores da paz para nos pacificarmos. Sejamos os portadores da alegria para nos alegrarmos. Sejamos os portadores do otimismo para termos uma visão positiva diante da vida. Sejamos uma visão crítica para que tenhamos discernimento diante das coisas, mas sempre colaborando, sempre contribuindo para que sejamos nós as cartas vivas do Evangelho, consoante a recomendação de Paulo, o apóstolo. Obrigada, meu querido. Deus te abençoe.